Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola, Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. Muito bem, então, muito bom dia a todos os presentes também. Hoje temos o enorme gosto de receber aqui no ISEC de Lisboa o nosso ilustre convidado Manuel Tomás, um comunicador com mais de 50 anos de carreira, que passou pela rádio, cinema e televisão também, e que hoje então recebemos a propósito das comemorações dos 51 anos do 25 de Abril de 1974, e o Manuel teve um papel importantíssimo então no desencadear da conhecida Revolução dos Cravos, e vem-nos um bocadinho falar precisamente sobre o papel que teve então no desencadear da Revolução. Manuel, muito bem-vindo. Obrigada mais por ter aceitado este convite. Obrigado. E gostava que nos falasse um pouco sobre o papel que teve e, no fundo, a importância que esta senha Grândola, Vila Morena que ouvimos teve, então, no fundo, no desencadear desta Revolução. Ok, bom dia a todos. A Ana descobri hoje que já a conhecia. É verdade. Mas pronto, eu estou a conhecer os outros. Isto remete-me e faz-me voltar, de facto, aos meus 18 anos, 19, estava nos 19 anos, quando isto aconteceu. Comecei a fazer rádio aos 16 anos, estava a estudar, isto em Moçambique, e portanto, nessa altura só tinha um som, enfim, que me acompanhava, que eram os meus pais, a dizer ai de mim se chumbasse, por causa da rádio. Mas a rádio, de facto, é um fascínio, e quem entra na rádio dificilmente sai da rádio. Pode evoluir para outras áreas da comunicação, mas, bom, tive a sorte de ter sido criado em Moçambique, dos 2 aos 16 anos, numa zona onde hoje existe uma guerra tremenda, que é a zona de Portimélia, na altura, hoje é Pemba, e os miúdos, portanto, eu recordo-me, os meus 15, 16 anos, e chegavam os paquetes indos daqui. Era o Niassa, era o Príncipe Perfeito, o Infante Dom Henrique, enfim, eram vários navios carregados de soldados. Soldados quer dizer que jovens como aqueles que estão aqui. E que chegavam, portanto, na altura eram incorporados. O Salazar tinha dado ordem, portanto, para incorporação, em força, portanto, para Angola, e então iam buscar às escolas, iam buscar todo o lado, portanto, os jovens,
portanto, integravam no exército, davam-nos uma preparação mínima e depois nós víamos chegar à África, no meu caso em Moçambique, que era o mesmo em Angola, ou depois na Guiné, que eram as três frentes de guerra que existiam e que existiram sempre. E era incrível porque os miúdos iam ao Porto Amélia e viam os navios, portanto, a descarregar aqueles centenas de soldados. E depois ficávamos ali na brincadeira, entretidos, e depois víamos chegar uns caixões, e portanto que eram embarcados nos mesmos navios que levavam os soldados, traziam os que morriam. Eu estava lá com um tio que era professor de filosofia, tive também essa sorte, e em casa naturalmente falava-se da guerra, falava-se da África, falava-se sobretudo da grande diferença que havia entre o norte e o sul de Moçambique, que ele é um país enormíssimo. Pode-se dizer, por exemplo, para sair do Maputo, neste momento a Pemba, aquilo são 3.000 e poucos quilómetros. Se vocês aqui em termos da Europa medirem 3.000 e poucos quilómetros na relação com a própria Europa, vocês vão entrar na Rússia, não é? E, portanto, afinal, o que é isto de dimensão geográfica? De facto, é um país enormíssimo. Angola também tem outra forma, é quadrada, também é enormíssima, mas Moçambique tem essa extensão. Ora bem, a sul vivia-se o paraíso, era a cidade de Lourenço Marques e outras cidades ali à volta, proximidade com a África do Sul. Na altura, portanto, enfim, na África do Sul imperava o apartheid, que era as sociedades dos negros e as sociedades dos brancos, mas pronto, era totalmente dominado, digamos, pelos brancos. Nessa altura percebi, e era miúdo, e portanto percebi que quando Portugal chegou à África e fez a grande colonização e o projeto de descobertas, que era fabuloso, era absolutamente extraordinário, foi único, portanto, no mundo em termos de civilizações, acontece que Portugal, em relação à África, cometeu um erro desde o início, que foi ocupar, submeter e nunca integrar os naturais na vida do cotidiano, portanto, do dia-a-dia, na vida prática do dia-a-dia. A coisa que, por exemplo, na África do Sul, antes do apartheid, já tinham feito, mas isso é outra história. Portanto, eu vi isso aos 16 anos, portanto, os meus pais, eu sou de registro alentejano, da área de Moura, Sobral da Diça, portanto, não nasci lá, portanto, nasci em Espanha, em Vilha Verde, ao pé de Toledo, mas fui registado em Sobral da Diça, porque os meus pais tinham lá uma pequena herdade. A minha mãe tinha adoecido, por isso é que o meu tio, que não tinha filhos, levou-me por 2 ou 3 meses, mas acabei por ficar dos 2 até aos 16 anos. Bom, e aos 16, por efeitos de continuação de estudar, acaba a 4ª classe, e portanto, e depois é a questão de, afinal, para o liceu, para onde é que eu vou? Havia em Lourenço Marques, o meu tio veio para Lourenço Marques, e eu, em Lourenço Marques, estive num liceu, que era o Liceu Salazar, e aí descobri, um dia, foi uma história interessante, porque o professor de História, um dia estava a perguntar, ou perguntou aos alunos, o que é que os pais faziam. E um dos alunos estava ao meu lado, disse: o meu pai é operador. E os alunos reagiram ao operador, e o próprio professor, mas o operador que é médico? Digo: não, é o operador da rádio. Operador da rádio, mas o que é isso, operador da rádio? E então ele lá esteve a explicar o que era o operador da rádio. Eu, assim que houve um pequeno intervalo, disse: pá, posso ir ver a rádio onde o teu pai trabalha? Eu, claro, eu agora quando sair daqui vou para lá, podes ir comigo. Então era o Rádio Clube de Moçambique. E seria então este local? Era este. Eu aqui estou com 18 anos, já estou com 18, não estou com a idade, portanto, do começo de tudo. Exato. Isto é uma regia, portanto, do Rádio Clube de Moçambique. Do lado de lá à frente, dali no canto superior direito, é um vidro, e portanto é onde está o locutor, e com o microfone. E nós, portanto, eu aqui, portanto, depois entrei na área da sonoplastia. Exato. Eu adorava música, e portanto aqui sonorizava peças de teatro, sonorizava textos. Exatamente, ou que tinha 4 pratos. Isto é uma consolete, portanto, ainda com válvulas. Isto para aquecer levava meia hora, enfim, outros tempos, outras tecnologias, outros que pronto. Mas é exatamente aqui com os meus 18 anos. Bom,
E fui ver, nesse dia fui ver a rádio. E fiquei fascinado com a rádio. Portanto, e ele disse, olha, sempre que queiras podes aparecer e, portanto, não há problema. Resumindo, eu passei a ir quase todos os dias a ter, portanto, com o pai desse meu amigo, ou esse meu amigo, porque ele ia para lá, e a determinada altura eu estava já me pediam para eu ligar jeques. Jeques, portanto, são os cabos, no fundo, para onde nós direcionamos os sons, ou as imagens, neste caso eram só sons, e comecei a fazer isso com um prazer tremendo. Por outro lado, entrei na discoteca do Rádio Clube e passava lá também horas, portanto, a ouvir músicas. E depois havia um hábito que era o teatro radiofónico. Estava lá uma senhora que era a mãe do Carlos Pinto Coelho, que depois mais tarde veio para a RTP, do Carlos Pinto Coelho, e que era uma mulher fabulosa, portanto, gostava imenso de mim, porque dizia ela que eu tinha um gosto tremendo, portanto, para arranjar músicas que pudessem acentuar ou sublinhar as emoções dos textos, no fundo, que eram ditos, na altura, por atores que passavam por lá. Por exemplo, eu recordo-me que fizemos lá uma peça, nessa altura, que eu adorei e foi objeto até de um prémio, que é o Sorriso de Pedra, do Pedro Bloch, um escritor brasileiro, feito na altura com o Rui de Carvalho e Eunice Munhoz, e que eles próprios adoraram porque, portanto, era uma peça que vivia de silêncios, e eu conseguia criar, em termos sonoros, justamente essa sensação do silêncio permanecia entre eles, enquanto, no fundo, ruminavam sobre os destinos da vida e os destinos, enfim, e o próprio argumento, o próprio texto que descrevi. Bom, e digamos que isso prendeu-me à rádio, colou-me à rádio, e onde eu senti que, de facto, tinha um prazer extraordinário. Aliás, eu, na altura, portanto, nós, quando chegássemos aos 17 anos, podíamos, enfim, os pais podiam autorizar-nos enfim, a ir voluntários para qualquer a Força Aérea ou a Marinha, enfim, e eu, na altura, tinha uma vontade tremenda de ir para a Força Aérea, onde, aliás, ainda estive 2 anos depois, mas cá, para piloto de helicópteros. E deu-se a circunstância de, nessa altura, os movimentos de libertação estarem a atacar os helicópteros e, digamos, os meus pais, depois eu vim aos 16 para Lisboa, para Algés, onde depois já fiquei a viver com os meus pais, e cá descobri outra rádio, depois nunca parei de fazer rádio, e eles tinham medo que eu, indo voluntário para a Força Aérea e fosse para piloto de helicóptero, pudesse ser abatido, porque Frei Limo, nessa altura, estava a utilizar as bazucas para derrubar, portanto, os helicópteros e outras, enfim, outras. Bom, resumindo, fiquei até os 16 anos, portanto, descobri aí a rádio, fiquei com o fascínio da rádio, mas depois eu vinha todos os anos, portanto, a Lisboa passar férias. E quando eu venho aos 16 anos, a minha mãe já estava melhor, tinha andado em tratamentos pela Europa, e estava curada, digamos. O meu pai tinha gasto o dinheiro quase todo que tinha, mas curou a minha mãe. E então, eu nessa altura depois conheci o José António Crespo, que era um jovem também, portanto, que trabalhava nos Associados de Lisboa, e portanto, e aí tive contacto com a Rádio Peninsular, com a Rádio Voz de Lisboa, e continuei a estudar, porque até depois de acabar o 7º ano, e depois entrar no antigo ISCSPU, que era o Instituto Superior de Ciências Sociais Política Ultramarina. O ISCSP, enfim, tiraram-lhe o PU, porque era a política ultramarina. Bom, esta visão, esta vivência em Moçambique, esta separação entre o Norte e o Sul, em que a Norte era guerra dura, violentíssima, e o Sul, que era o paraíso, não é? Que me, ajudado pelo meu tio, portanto, na percepção dos acontecimentos, e depois também o estar ligado à rádio, o ter descoberto as potencialidades da rádio no plano da comunicação, porque quem trabalhava em rádio era um privilegiado. Porquê? Porque abria o microfone e dizia o que lhe apetecia, sendo que na altura nós não podíamos dizer o que queríamos. Aliás, eu compilei algumas ideias até num pequeno texto, que se tivermos tempo depois ainda posso, enfim, partilhar com todos.
Mas, e nessa altura tinha a nítida noção, sensação, de que, e porque estava na área da sonoplastia, trabalhava as músicas. Nós recebíamos as músicas que eram editadas na Europa através de uma rádio sul-africana, que era a SABC. E, portanto, aliás, éramos nós que gravávamos fitas no Rádio Clube Moçambique e enviávamos para colegas nossos em Lisboa, Rádio Clube, Rádio Renascença e até a emissora nacional, portanto, para eles estrearem aqui, por exemplo, os Beatles, recordo-me perfeitamente, os Rolling Stones e outros cantores, enfim, agora tenho uma infinidade de nomes na cabeça para poder dizer, o Tom Paxton, uma série de outros. E dava-nos, eu às vezes estava a escolher um disco, e também havia censura no Rádio Clube Moçambique, e também se usava lá o sistema do prego, que era para riscar as faixas, não é? Portanto, para nós de todo não conseguirmos passar aquele EP ou LP, e portanto, cresci a assistir a isto e, portanto, nesta realidade, não é? Como em casa falávamos de liberdade, falávamos no direito dos povos, portanto, ao seu autodomínio, portanto, eu via em casa, por exemplo, do meu tio e com os amigos democratas que juntavam em casa dele, ele estava exilado em Moçambique, o meu tio, ele odiava o Salazar, e pronto, e portanto cresci nesse ambiente. Então, as conversas deles era sempre da pena, de facto, que Portugal não tivesse investido no treino, na formação do negro, porque o negro em Moçambique, em Angola e em Moçambique, em toda a África portuguesa, era o mainato. O mainato era o empregado do branco. E, portanto, não era... Aliás, ele dificilmente entrava nas universidades e, às vezes, dificilmente entrava nas escolas secundárias. Portanto, a realidade é bom que os jovens, enfim, de agora tenham essa consciência, ou então, no âmbito da comunicação, procurem informar-se de qual era a realidade do antes e qual era a realidade do depois, porque vão precisar disso como ferramentas de trabalho, porque o mundo está outra vez num êmbolo e, portanto, numa situação crítica quanto às liberdades de expressão e de comunicação. Ora bem, e, portanto, nessa altura, o que é que eu via e o que é que eu percepcionava também, isto antes de vir para cá? Porque eu depois vim cá e voltei lá. Que era que, na altura, a necessidade de quadros superiores do Exército, de comandantes de unidade, por exemplo, os quadros do Exército não comportavam, não tinham gente para atender à necessidade da criação de grupos de comando para operarem, portanto, nas várias operações no terreno que era preciso necessário. Então, arranjaram uma solução para eles fantástica, que era, por exemplo, o pai de algum destes alunos estava aí com os seus 40 anos, para aí, podia ter uma licenciatura, podia ser professor, podia ser outra coisa qualquer, e então o Estado português, através do Exército, ou da Marinha, ou da Força Aérea, por isso simplesmente ia aos escritórios, ia diretamente aos escritórios convocar o António, o Manelo, o Alberto, o Francisco, para ser daí a 4 dias, na unidade tal, isto em todo o país, para ser incorporado na perspectiva, no fundo, de ter treino para ir para a África, para a guerra. Como recusar, não é? Nada. A única situação que havia era de fugir do país. E, portanto, aliás, os refratários e essas pessoas, o Sérgio Godinho é um caso desses, o José Mário Branco é outro caso, e, portanto, todos eles fugiram, e dezenas, centenas de outras pessoas fugiam, justamente encontravam forma de fugir nas fronteiras e não eram, por simplesmente, incorporados, prevendo que isso pudesse acontecer mais tarde a eles. E, no entanto, não tinham tal idade de ser comandantes de unidade qualquer. Bom, e então, esses quadros eram incorporados no Exército e, curiosamente, ganhavam mais do que os do quadro do Exército. E isto começou a criar alguma revolta dentro das próprias unidades do Exército. E então, os milicianos não queriam ir para as operações, os do quadro que fossem, e eles queriam era ficar nos quartéis, portanto, a tratar, a resguardar-se. Bom, e não aconteceu nada disso, portanto, eles foram obrigados a integrar missões, e muitos morreram, portanto, nessas operações, outros ficaram completamente estropiados, e nós sabíamos disto tudo, portanto, estava em contato com esta realidade. E eu perceber isto ligado, por exemplo, à rádio, então é isso, ainda em Moçambique, eu
e dois grandes amigos meus, que assim eram locutores, que era o Leite Vasconcelos, e já tinha feito o Isque-Sepu, aliás foi por causa dele que depois mais tarde acabei por ir para o Isque-Sepu, e o Eugénio Corte Real, que foi um locutor conhecidíssimo da antiga Emissão Nacional e depois da RTP. Então nós tínhamos lá um programa, tínhamos um de manhã que era o Tic Tac, e tínhamos outro à noite que era a Noite e o Ouvinte. Eram dois programas completamente diferentes, linguagens diferentes. O da manhã, portanto, era para acordar as pessoas, mas, sei lá, nós passávamos rock progressivo, nós passávamos tudo o que era possível para abanar, portanto, para mexer. À noite, não. À noite, a configuração, portanto, da emissão já era completamente diferente. Nós tínhamos, por exemplo, um genérico que era do Paulo Moriá, que era o Ponteio, uma música brasileira, mas que era lindíssima, uma música progressiva, e era expansiva, portanto, dava-nos uma espécie de dimensão da noite. E depois fazíamos lá um programa que era de palavra. Dávamos, portanto, expressão à palavra. Aliás, a própria publicidade que nós passávamos lá, nós adaptávamos a publicidade à nossa linguagem, portanto, rejeitávamos portanto, publicidade pré-gravada, como o Homo, sei lá, Lava Mais Branco, ou outras coisas assim, e dizíamos da mesma Homo, dizia até Lava Mais Branco, mas era dito à nossa maneira, portanto, não é. E então, sei lá, nós queríamos falar, por exemplo, de Moçambique, ou queríamos falar da Guiné, ou queríamos falar de Angola, e nós, por e simplesmente, falávamos do Burundi, falávamos do Malawi, falávamos da Zâmbia, falávamos de outra situação qualquer. E a música, e ensaiávamos lá tocar determinadas músicas que não eram conhecidas quer no espaço português, quer na metrópole, quer em Moçambique. Que era, por exemplo, a nível do francês, por exemplo, era o Léo Ferré, era o Jacques de Broncard, era o Reggiani, era, sei lá, uma série de cantores que estavam, na altura, também a subir, portanto, a evoluir, a crescer, a viver a sua vida de juventude, mas a trazer textos de inquietação e de interrogação sobre a forma como as sociedades se estavam a desenvolver. A isso nós juntávamos, naturalmente, o Sérgio Godinho, as coisas que nos chegavam, juntávamos o José Afonso, o Adriano Correia de Oliveira, o Padre Fanhais, o Manuel Freire, juntávamos uma série de intérpretes da canção que tinham, para além, no fundo, da vontade do canto, mas era a vontade de utilizar o canto enquanto elemento de mensagem, no fundo, para abanar as consciências das pessoas. Mas até isso já era arriscado na altura? Era muito arriscado, porquê? Porque a censura saía daqui, ia para a África, para Angola, para Moçambique e, portanto, e para a Guiné. Aqui, e vou lá chegar já num instante, aqui, no fundo, começaram por ser os próprios diretores de programas da rádio a ser os censores. Isto tem ligação com o SNI, que era o Serviço Nacional de Informação, que funcionava nos restauradores e que era da Polícia Política, portanto, um órgão de controlo da parte da PIDE, portanto, que estava instalado no Palácio Foz, e os diretores recebiam inputs, portanto, desse órgão, a dizer a que eles estão a abusar, a que eles estão a falar, portanto, vocês têm que riscar isto, têm que riscar aquilo. Bom, então começou-se a instalar na rádio, sobretudo no Rádio Clube e na Rádio Renascença, portanto, esses sinais, digamos, de controle, e o José Afonso então foi dos primeiros, então os Vampiros, mal surgiram essa canção, foi desde logo, portanto, proibida, foi logo banida, era cantada, portanto, em circuitos de associativismo e de grupos pequenos, mas, enfim, depois. Ora bem, pronto. Portanto, quando eu me venho embora, aos 16 anos, porque a minha mãe, e estou a dizer isto de propósito, porque ter o filho fora há uma série de anos, eu tinha outros irmãos, que aliás pouco conhecia, portanto, eu convivia um mês por ano com eles, não é? Depois tive que redescobrir os meus irmãos quando voltei aos 16 anos, não é? Bom, mas já trazia estas inquietações,
esta percepção da importância da comunicação através da rádio, porque nós, em Moçambique, então, do que estava a dizer, é que começámos a ensaiar também a situação, por exemplo, de senha. Sei lá, nós tínhamos amigos que estavam no Exército e tínhamos amigos que estavam na Frelimo, declaradamente. Mas nós sabíamos, mas pouca gente sabia declaradamente que elas estavam. E estavam, curiosamente, em unidades militares. Então, imagino, por exemplo, que há uma companhia que vai sair de um lado para o outro, movimento na Terra. E nós, usando uma determinada senha, ou transmitir uma determinada canção, uma determinada hora, nós podíamos, transmitindo essa canção, estávamos a dar um sinal. Portanto, àqueles às zonas por onde o exército ia passar, que era a Frelimo, para aguentarem, para se desviarem, porque a unidade do exército ia passar. Mas depois também fazíamos o contrário. O que é que nós, no fundo, descobrimos que podíamos, enfim, não era controlar, mas pelo menos podíamos intervir de uma forma mais humana, sobretudo mais humana, que era evitar mortandades. Porque, por exemplo, houve lá uma altura que o Exército Português, uma coluna do Exército, e isto tinha eu os meus 15 anos, uma coluna do Exército ia no terreno, numa machamba, portanto, é uma grande herdade, uma grande quinta, e estavam, portanto, os trabalhadores, portanto, de lá, o negro, não é, a trabalhar no algodão, ou, por exemplo, no café, enfim. Mas tinham os canhangulos, que eram as espingardas, nós chamávamos os canhangulos, não é? Mas tinham escondidas na erva, não é? E quando essa coluna um dia passa, eles, os negros, portanto, pegaram nos canhangulos e quase que os mataram todos. E o exército, portanto, eles reagiram ainda, mas foram mais os do exército que morreram do que propriamente. O que é que faz a nossa Força Aérea? Não sei se ouviram alguma vez falar, isto vem nos livros, vem na história, de uma coisa chamada o Iriamu, que é os massacres do Iriamu com napalm. Então, no dia a seguir, vão os helicópteros, vão os aviões da Força Aérea a descarregar napalm sobre esse aldeamento. O resultado dizimou completamente o aldeamento. Bom, essas e outras situações que estavam a ocorrer. Lourenço Marques continuava a viver o sossego e, portanto, do paraíso, portanto, onde se vivia, ia passar os fins de semana na África do Sul, nas praias absolutamente extraordinárias. Portanto, nós tínhamos lá, aliás, devo dizer que Porto Amélia, Pemba, tem a segunda maior baía natural do mundo, é o Índico, que são águas absolutamente fantásticas, aquilo é mesmo o paraíso. Tem ali umas ilhas que é Mutema, tem o Ibo, tem Santa Carolina, são ilhas onde eu, quando estava em Pemba, portanto, os meus tios levavam-me, eles próprios metiam-se no barquito e íamos, portanto, passar o fim de semana, enfim, qualquer lado. E, estando aquilo recuperado, ou não tendo aquilo a guerra agora, seria com certeza um destino de férias absolutamente extraordinário até para nós, portugueses aqui. Bom, portanto, hoje 16 anos então venho e fico cá. Durante um tempo é só estudo, portanto, aqui foi no Liceu Camões, e durante esse tempo então depois procurei esgravatar um bocado junto das rádios possíveis, e de facto descobri esse José António Crespo, que também era, no fundo, de alguma forma, meu colega, e um dia combinei com ele, vai, se eu fosse visitar, porque eu trabalhei no Rádio Clube Moçambique e tenho o vício já da rádio e por aí fora. E nessa altura, o meu irmão mais velho, Joaquim, ele sabia que eu tinha que fazer, como ele e outro irmão meu estavam na tropa, ele tinha que, podia intervir, e quem fosse irmão de pelo menos 2 militares que estivessem incorporados no Exército, beneficiava de algumas prerrogativas enfim, pelo menos não íamos para a África, era encurtado o tempo de tropa, portanto havia algumas, enfim, ainda algumas, entre aspas, facilidades que se criava às famílias. Bom, e foi aí, portanto, que eu acabei por ser incorporado, enfim, na Força Aérea. O meu irmão conseguiu uma autorização de eu fazer a recruta na OTA, foram 6 meses, fiz meteorologia, eram 4 anos, mas depois passou para 2 anos, e sou colocado em Sintra, enquanto trabalhava. Portanto, eu aí, entretanto, tinha começado já a trabalhar também na rádio, nos Associados de Lisboa,
e, ao mesmo tempo, no fundo, que estava a fazer esse período, que era um período obrigatório, que nós tínhamos que fazer, e portanto, em Sintra, depois em Sintra, sou colocado aqui no GDACI, Grupo de Ação, Alerta e Conduta de Interseção, em Monsanto, que é na área da comunicação, das comunicações também, já justamente porque estava ligado à rádio e aquelas coisas, e sou colocado, em termos, enfim, funcionais, naquela rua da Fontes Pereira de Melo, onde havia a Direção de Instrução da Força Aérea, e onde eram, no fundo, instaurados processos a militares que tinham castigos. E aquilo funcionava, de facto, como um recuo, no fundo, da preparação de julgamentos no interior da Força Aérea. E é porque escrevia razoavelmente na altura, enfim, e portanto fui ali entregar também, mas foi o meu irmão mais velho que conseguiu isso tudo. Resultado, eu ia à civil, saía à civil, ia lá quando queria, portanto tive, como costuma dizer, isso permitiu-me o quê? Permitiu-me depois, enfim, na Rádio Peninsular, encontrei, enfim, o meu primeiro casamento, a minha primeira paixão, a sério, casei, portanto, isto em cima dos 18 anos, e num primeiro casamento, portanto, tenho um filho que é advogado e está com 50 anos, está aí à volta de... Bom, ora bem, e aí, eu, entretanto, o meu irmão, eu já estava a sair portanto, da Força Aérea e volto a Moçambique. E volto a integrar, porque eu tinha vindo porque a minha mãe me queria. Mas eu volto por vício, porque o meu tio insistiu e volto a Moçambique. E é justamente, portanto, 2 anos depois, dos 16 aos 18, eu estava a voltar, portanto, aí a Moçambique. E é aí, então, que eu integro outra vez a equipa do Eugénio Corte Real e do Leite Vasconcelos e chega a 72. E chega a 72 e houve uma abertura no governo aqui do Marcelo Caetano e convidam para ir à ilha de Moçambique um escritor absolutamente extraordinário, que se não conhecem eu aconselho a descobrir, que é o Jorge Sena, que é dos maiores camionistas que nós temos, e um escritor que estava exilado também na Califórnia, nos Estados Unidos, na Universidade de Massachusetts, e ele vai à ilha de Moçambique a convite do Marcelo Caetano. E, portanto, nós aproveitámos, portanto, isto acontece em junho, foi no 10 de junho de 72, e nós aproveitámos, ele, entretanto, vem a Lourenço Marques, e convidámos o senhor para ser entrevistado. Então, neste mesmo estúdio, que está aqui, e comigo, assim, com esta carita, portanto, eu gravei essa entrevista de 1h e tal, do Jorge Sena, com o Leite Vasconcelos, portanto, a entrevistá-lo. É uma entrevista que eu depois ofereci à NET, lá meti na NET, e se forem à NET e virem lá a entrevista com Jorge Sena, encontro essa entrevista, portanto, na internet. E é assim, entrevista com Jorge Sena, e vem lá que foi o Manuel Tomás que ofereceu, portanto, essa entrevista. Que é uma entrevista que, passados estes anos, repare, 72, está atualizadíssima em relação a tudo aquilo que aquele homem diz, em termos académicos, em termos políticos, em termos culturais, está atualizadíssima aquela. O que é que acontece? Nós queríamos transmitir essa entrevista, portanto, em 2 dias, e programámos e submetemos a entrevista ao censor, porque lá também tínhamos censura. Para nosso espanto, a entrevista é proibida, é cortada. Mas o que é isto? E eu fico indignado. Eu que era o caçula, portanto era o mais novo do grupo, por enfeito, cá está, da minha educação, do meu tio e familiar, eu digo, não, eu vou-me embora. E na altura o que me ocorre é ir, por exemplo, à rádio da Frelimo, que era na Zâmbia, que era ali ao lado e a norte de Moçambique. E disse isto aos meus colegas, o Leite Vasconcelos e o Eugénio. Eles, enfim, fizeram os seus comentários, ficámos indignados. Passado 2 dias, os dois dizem, Manel, vamos beber um café, portanto, ali, um café que havia ali mesmo próximo do Rádio Clube Moçambique. Portanto, às tantas, mas havia um silêncio entre eles, Manel, estivemos a pensar, e estamos como tu, queremos abandonar Moçambique, queremos ir embora. Portanto, se tu alinhares, alinhamos já.
Eles eram casados, tinham lá, eu, portanto, estava ainda, portanto, com a minha mulher lá. Tinha nascido, portanto, o meu filho, estava a nascer, portanto, o meu filho a seguir. E, porque eu casei cá e fui casado para lá. Ok. E então, o que é que nós fizemos? Preparámos o abandono de Moçambique sem dizer nada a ninguém. Porque nós éramos das equipas principais da rádio, era de manhã às 6 horas, portanto, que era o tic-tac, e depois era o da noite, mas éramos a equipa, seguramente, a melhor equipa de rádio, do Rádio Clube Moçambique. E preparámos então o abandono no dia, foi no dia 2 de outubro de 1972. Que era abandonar, saíamos de carro, tipo Suazilândia, atravessávamos a Suazilândia, íamos para Cape Town, na África do Sul, e entrávamos num barco, que era um barco de uma companhia italiana, da Lloyd Triestino, e vinhamos para Barcelona. Nós não queríamos vir para Lisboa. E queríamos ir para a Europa e dali tentar ir justamente para a Zâmbia, portanto, para a coisa. Bom, e assim fizemos. Preparámos tudo, abandonámos, de facto, no dia 30 de setembro, saímos à noite, portanto, de Lourenço Marques, e de manhã procurámos ouvir, portanto, o Rádio Clube tinha uma potência extraordinária. Aliás, tinha lá, por exemplo, um emissor de 100 kW para transmitir a propaganda da África do Sul através de Moçambique para toda a África. Tínhamos lá, dentro do Rádio Clube Moçambique, a chamada LM Radio, que era, portanto, era em inglês e africândar. Portanto, eram as duas línguas que eram lá utilizadas. Bom, e vimos que havia um embaraço tremendo na emissão, porque o programa não tinha começado, não havia música, havia, por exemplo, negros, como nós dizemos, brancas, que é a ausência de sinal, portanto, na emissão. Até depois, finalmente, lá puseram uma música, e pronto. E nós, o primeiro impacto já criámos, que era mesmo da protesto. Deixámos uma carta a um amigo nosso, que é médico, é vivo, felizmente, que é o João Prista, e para ele entregar depois à administração lá do Rádio Clube a dizer os motivos porque é que estávamos a abandonar. Fizemos essa viagem toda, chegámos a Barcelona e de Barcelona encaminhámos para Londres. A Londres quisemos ter um contacto com os movimentos de libertação. E conseguimos ter. Havia um escritório que coordenava as atividades dos movimentos de libertação, portanto, em Londres. Curiosamente, a coordenadora era uma senhora chamada Pilar, sabia já do nosso abandono de Moçambique, e nós manifestámos vontade de nos ajudarem, portanto, a ir para a Zâmbia, para a Rádio da Frelimo. E a senhora diz, não, vocês não vão dar nada para a Zâmbia, vocês vão para Lisboa, porque é em Portugal que tudo isto tem que acontecer, em que as alterações têm que ser feitas a partir de Lisboa. E vocês são uma equipa fantástica, sabemos o que estavam a fazer, e aquilo que estavam a fazer em Moçambique têm que continuar a fazer em Lisboa. Portanto, mas espera condições agora, espaço na rádio, vocês vão e naturalmente há de surgir alguma coisa e, portanto, na primeira oportunidade vocês procurem. Assim fizemos, pronto, cada um foi para o seu lado na altura. Eu ainda fui a Angola, ainda conheci lá o Emílio Rangel, no Café da Noite, o Sebastião Coelho, ainda trabalhei lá. Né? Entretanto, aí tinha interrompido um bocado o curso que estava a fazer ali no ISCS, que depois retomei mais tarde e acabei, felizmente. E cumpri a vontade dos meus pais, que era, ao menos, acabar lá a licenciatura. Bom, e então, aí em abril de 73, o Leite Vasconcelos foi, por exemplo, o Expresso começa no dia 6 de janeiro de 73, portanto, antes do 25 de abril, e o Leite Vasconcelos foi dos primeiros jornalistas da área internacional, portanto, do Expresso. O Eugênio Corte Real foi para os Parodiantes de Lisboa, e eu, portanto, fui para Angola, estava em Angola, à espera que o Leite Vasconcelos me chamasse, portanto, para começarmos um programa, portanto, em Lisboa. Essa oportunidade surgiu, portanto, aí em abril de 73, que é o fim de um programa que havia, que era o PBX. Era um programa na Renascença, da meia-noite às 2 da manhã. Ora bem, e então o Leite Vasconcelos manda-me, na altura, portanto, eram os telex que funcionavam, não é? Eu meto-me lá no avião, venho,
Aí, curiosamente, acontece um episódio da minha vida, porque a minha mulher, infelizmente, a primeira já morreu, mas era muito ciumenta. E ela fazia uma cabeça, porque eu lidava muito com mulheres, com raparigas, mas pronto, quer dizer, era a minha forma de ser, de comunicar, mas não era uma pessoa pacata, portanto não tinha... Mas ela era ciumentíssima e eu separei-me dela, portanto a minha separação da minha mulher, eu saí quando o miúdo tinha 2 anos, portanto foi uma espécie de casar e depois separar, daí assim, bom. E então, quando cheguei, reunimos-nos os 3, eu, o Leite Vasconcelos e o Eugénio, e o Eugénio já não estava de todo interessado em concorrer ou em entrar em um projeto nenhum, de natureza nenhuma, bom. E fiquei eu sozinho com o Leite Vasconcelos. Dizia, vamos nós para a frente, porque temos uma missão a cumprir. Fizemos o projeto, elaborámos, portanto, uma série de ideias de paginação, portanto, queríamos que o programa fosse. Na altura não nos ocorreu nenhum nome, e estivemos assim até à altura da entrega da proposta na Rádio Renascente, na Rua Ivens, ali, portanto, enfim, ao Chiado. E quando estávamos a entrar nas instalações, era na altura, lá diretor comercial, um senhor que está no Expresso hoje, já está reformado, mas ainda colabora lá, que é o Albérico Fernandes. E quando estávamos a subir a escada, de acesso lá aos estúdios da Renascença, que eu não conhecia, portanto, essa não conhecia, e eu dizia ao Leite Vasconcelos, nós queremos chegar ao limite do limite das coisas, pá. E diz ele assim, espera aí, repete lá, e não tínhamos ainda conseguido o nome. E diz ele assim, espera aí, repete lá outra vez. Diz ele, nós queremos chegar ao limite do limite das coisas. E diz ele, Manela, é esse o nome. Mas qual nome? Limite. É o limite. E portanto, aí nasce o limite. Limite. Nasce o limite. Ora bem, logo reunido com o Padre Rego, com o Albérico Fernandes, são os 2 vivos, e logo na primeira reunião, antes de arrancarmos com a primeira emissão, que foi 8 de junho de 73, foi o primeiro programa à meia-noite, da meia-noite às 2 da manhã, portanto tivemos todos os avisos de contenção de excessos, quer a nível dos textos, e não havia censor na Rádio Renascença, a não ser eles 2 que iam coordenar e alternar um com o outro, portanto, o visionamento das coisas. E portanto, nós, ok, dissemos que sim, estamos cá todos os dias, e quando tivemos alguma coisa, eles impuseram logo uma regra que era, todos os textos, fosse de caráter fosse, tinham que ser submetidos a eles. Eles queriam ter uma leitura prévia, portanto, dos textos que nós tivéssemos. E nós, ok, tudo bem. No primeiro dia, eu arranquei, em termos de sonoplastia, portanto, paginação musical, com uma canção do Lopes Graça e um ruído de um carro de bois. Isso foi a abertura do programa. O programa não tinha genérico de abertura. E nós abrimos com uma canção, abríamos com um som qualquer, abríamos com, enfim, da forma como um poema, abríamos com o que nós quiséssemos. Aí, 15 dias depois de termos o programa no ar, começamos a receber telefonemas. E esses telefonemas eram de pessoas a manifestar vontade de colaborar no programa. Por exemplo, o primeiro foi o Carlos Albino Guerreiro, na altura vivia como jornalista do Jornal de Notícias, que era Eduardo Ferreira, e que é hoje o atual marido da Lídia Jorge. Porque tinha namorado antes de ter conhecido a Eduardo, enfim, essas coisas. E nós, ok, então ele veio, trouxe a Eduarda, e portanto ele vinha a acrescentar a área, vinha preencher a área do teatro, a ela a área infantil, do tratamento das questões infantis. Passado pouco tempo é Manuel Sérgio, que era uma figura emérita na área do desporto, da Universidade de Motricidade Humana, ali no Jamor, mas ele está agora está na casa dos 100 anos, por aí, enfim, deve estar quase a... E começaram a vir outros, veio Madeira Claudino do sindicalismo, veio como é que ele chamava? Veio também o Mário Vieira de Carvalho, da área da música. Portanto, vieram uma série de colaboradores. Ao todo, assim, no espaço de um mês, nós tínhamos uma equipa
de 17 colaboradores no programa. De áreas diferentes. Tudo em áreas diferentes, mas ninguém a receber nada, tudo voluntário. Tudo voluntário, nós não tínhamos dinheiro para... E é interessante contar isto, porque neste contexto, contando com a paciência também das pessoas que me estão a ouvir, dos presentes, porque há um dia, ao fim de um mês e meio de programa mais ou menos, que nos liga um senhor do Ministério do Ultramar, que era o senhor Marcelo de Almeida, que também deve ir, felizmente, e que nos diz, olha, eu ouço o vosso programa, gosto muito do vosso programa, e eu estou aqui à frente de um projeto que é a publicitação do café que se faz em África, portanto, em São Tomé, em Angola e em Moçambique, que é uma campanha que é o Café Puro. E eu gostava de poder participar em termos de apoio ao vosso programa. Porque em Londres, quando nós perguntámos à senhora Pilar, depois como é que é, nós não temos dinheiro, ela tinha-nos dito, vão, procurem espaço, porque vão ver que as coisas vão aparecer. As coisas vão aparecer. Então, sim, senhor, eu e o Leite Vasconcelos fomos a uma reunião com esse senhor Marcelo de Almeida. Tivemos a conversar, normalmente ele é economista, tivemos a conversar, ele manifestou vontade de pessoalmente colaborar no programa e perguntou-nos, vocês, este projeto vosso, isto é caro, quanto é que vocês estão a pagar por mês? E nós dissemos, nós estamos a pagar 75 contos, na altura, por mês. Portanto, era da meia-noite às 2 da manhã, 2 horas, e era de segunda à sexta, menos sábado e domingo. E ele, está bem e tal. Portanto, começou a escrever umas coisas, chamou a secretária, nem nos demos conta do que é que ele estava a fazer. Ela veio, ele passou-lhe um papel escrito para as mãos, e daí um bocadinho ela aparece-nos com uma folha. Ele pega na folha e diz, olha, está aqui isto, gostava que vocês assinassem. Então, era um contrato de apoio ao programa do Café Puro, do Ministério do Ultramar, de 75 contos por mês. Portanto, pagava-nos a senha, pagava-nos, digamos, o valor do aluguer dessas 2 horas, portanto, no programa. Ok, tudo bem, e depois ficou, ainda hoje mantemos uma amizade extraordinária, está assim um bocado doente, enfim. Resultado, com estes colaboradores, nós começámos a intensificar a pressão dos temas e a forma como tratávamos. O Afonso tinha presença diária no programa, o Padre Fanhais, o Adriano Correia de Oliveira, o Manuel Freire, e depois eram todos os outros, os Barassances, o Regianis, o Leo Ferrez, os de Barroncar, o Tom Pexte, o Patsy Andian, o Luís Lhac, o Juan Manuel Serra, enfim, uma série de músicos absolutamente extraordinários. Também o Sérgio Godinho, alguns que nós íamos, o José Mário Branco, que nós tínhamos conseguido, entretanto, o primeiro LP que ele tinha gravado em França. Então, resultado, começámos a ter uma pressão da parte do Padre Rega e da parte do Albérico Fernandes, e um dia, para a nossa surpresa, começamos a ver uma cabina a ser construída, que era um espaço para a instalação de um sensor oficial do CNI, que era um coronel. Eles faziam, era um coronel para controlar só o limite. Só o limite. Era o programa Portanto, era o único. Havia uma primeira página, na página 1, que era do José Manuel Nunes, mas esse não beliscava. O nosso não. O nosso era, em cada instante era o limite das coisas. E, portanto, enquanto isto, o programa ia correndo e o sensor ia aumentando digamos, a estragação, passa a expressão, portanto, do que fazíamos. Eu tinha uma fita técnica de coisas censuradas e proibidas, nós tínhamos que ter sempre plano B e C, claro. Portanto, porque senão não fazíamos programa, era só música. E então nós íamos mantendo contacto com os nossos colegas, enfim, em Moçambique, começámos a ter alguns com Angola, começámos a ter outros com a Guiné, e a guerra cada vez mais era feroz. E cada vez mais morriam, portanto, soldados portugueses e eram estropiados, e os negros cada vez mais sofriam também sob o efeito disto tudo. Ou seja, tínhamos consciência plena que a única solução que existia na altura, e portanto, estou a falar, atenção, o Leite Vasconcelos na altura estava com 30 anos, o Eugénio Corte ainda não tinha, estava nos 29, assim é que era, eu era de facto o mais novo, mas éramos jovens.
O Eugênio tinha aí 43, mais ou menos. Portanto, de repente é nós, jovens, que tínhamos um futuro para viver, olhávamos para as ruas, víamos as pessoas de cinzento, víamos os nossos amigos, nós éramos proibidos de falar na rua. Os grupos, portanto, mais de 3 ou 4 pessoas, vinha logo a polícia, no fundo, afastar-se. Claro. É essa pequenina listagem que eu acabei por condensar ali naquele texto, porque acho que é uma memória que vale a pena partilhar em determinados aspectos. Isso, tinham consciência de que não queriam aquilo para vocês, mas sabíamos, sobretudo, que estava a nascer, no interior do Exército, um movimento reivindicativo. Da parte dos quadros, queriam ser aumentados, por comparação com os milicianos. Exato. Por outro lado, começámos a sentir e começámos a ter informações de dentro dos milicianos e também de alguns do quadro que estavam prontos para um golpe de Estado. Não era revolução, era golpe de Estado. Era golpe de Estado que estava programado. E portanto, tínhamos esta realidade subjacente à nossa atividade de comunicação através da rádio e do programa e sentíamos cada dia, e é bom partilhar isto, porque nós sentíamos uma força, um vigor, e se perguntar se também não tinham medo, sinceramente não. Talvez seja a idade, enfim, menor, que nos retira esse efeito de pressão do medo, não é? Porque aquilo que nós podíamos fazer, sei lá, bastava um texto, como lhes disse há bocadinho, que era sobre o Brasil, e sobre a educação, por exemplo, no Brasil. E esse texto ser liberto, ou uma parte dele, porque muitas vezes o censor cortava bocados de texto, não era todo. E nós conseguíamos, enfim, usávamos a metáfora, a maior parte das vezes, e contornávamos tanto a situação. Então, isso era importantíssimo, porque depois tínhamos feedbacks de pessoas que nos escreviam, tínhamos o correio, tínhamos o escritório na Praça de Alvalade, mesmo no centro da Praça de Alvalade, nos prédios altos que existem lá, portanto, nós recebíamos de correio, que era uma coisa tremenda, a apoiar-nos. Continuem. Pronto. Até que, estou mesmo a derivar para o essencial, com estes factos todos, com esta realidade subjacente, no fundo, à nossa vivência, com o sentir também, no fundo, em casa, a pressão, no fundo, de algumas dificuldades, no fundo, da própria família, algumas económicas, mas outras mais no aspecto até da própria comunicação. Porque, na altura, e isto é um espanto, havia irmãos de irmãos que eram os primeiros denunciantes de um elemento da família, junto à PIDE. E isto é uma realidade que eu pouco tenho ouvido contar. Enfim, é isto e é outras atrocidades, no fundo, que foram feitas em África, até pelo nosso exército, e pelos tempos maus que passaram lá todos. Bom, pode ser que um dia ainda se faça, não sei. Bom, portanto, os próprios irmãos se acautelavam e, portanto, tinham algum cuidado da forma como falavam. Os pais, então, muitas vezes, tanto estimulavam como bloqueavam também. E eu, por exemplo, desde os 16 anos, que senti notoriamente que estava, portanto, a ter um crescimento livre, apoiado pelo meu tio, que era a pessoa, no fundo, de referência, que, enfim, felizmente já não o tenho e faz muita falta, portanto, mas porque de resto eu não sentia identidade com ninguém, portanto, com as pessoas de proximidade, até com os colegas de estudo, depois mesmo, quando depois, enfim, regresso aí em 73 e depois começamos o programa, eu retomo, portanto, o meu curso no ISCSPU, que acaba em 76, é quando eu acabo depois o curso, ora bem, vivíamos este ambiente, né? E neste contexto, em 29 de março de 74, tinha havido um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado no 11 de março, mas não tinha havido senhas, não tinha havido avisos aos militares para saírem desta ou daquela unidade. O Miguel Antunes estava preso nos Açores. O Vasco Lourenço, que é o atual presidente da Associação 25 de Abril, estava preso nos Açores. Ora bem, e no dia 29 de março de 74, há um acontecimento no Coliseu do Recreios, que eu fui gravar, aí o José Videira, que era um técnico lá da Renascença, porque eu no programa fazia toda a parte técnica e toda a parte administrativa também do programa, fazia as faturas, enfim.
Mas a sonoplastia, de facto, ainda hoje adoro, portanto, o trabalho do som que é fascinante. E, portanto, sobretudo a sonorizar poemas do Carlos Albino, do Leite Vasconcelos, no programa, de outras pessoas que traziam alguns poemas do Ari, poemas, por exemplo, da mãe do Miguel Sousa Tavares, da Sofia de Melbreiner, da Natália Correia, enfim, uma série de poetas. Bom, e no Coliseu, que evento? então, era isso que eu ia contar. Então, no Coliseu, organiza-se o primeiro encontro, foi a Casa de Imprensa, para a atribuição dos prémios de imprensa de 1972, que estavam atrasados, porque em 73 não tinha havido, organiza o primeiro encontro da canção popular portuguesa. O Coliseu leva aí 5.000 e tal pessoas, estava abarrotado, estava cheio de gente. E com uma particularidade, é que no meio dessa gente toda, uma parte significativa eram PIDs, que estavam espalhados no meio da assistência toda. Ora bem, e os cantores, portanto, foram cantando. O José Afonso, era o Adriano, o José Jorge Letria, que na altura cantava o Tango dos Pequenos Burgueses, era o Oito Fora o Gato, a Criada e o Patrão, enfim, uma série de coisas, e que agora é o presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, não é? Depois deixou de cantar quando foi para aí. Tiveram alguns convidados, também espanhóis, esteve o Patchandian, estiveram alguns cantores. Música de intervenção. Mas de música de intervenção. O José Afonso só tinha sido... os cantores, enfim, eram obrigados a submeter à censura as canções que iam cantar. Claro. E eles autorizavam ou não. O José Afonso, o que é que eles autorizaram? O Milho Verde. Pois. E era o Grândola Vila Morena, que era uma canção que, por alguma razão, eles não tinham visto o lado operário, o lado popular, portanto, da canção. O resto tinham-lhe proibido as canções todas. E então, nós achámos muita piada, porque ele depois a falar com as pessoas, diz, olha, eu só tenho 2 canções para cantar. Eu vinha para aqui, vinha de Aveiro, estava a fazer, abri a janela do carro, e as folhas das outras canções voaram-me pela janela fora. Portanto, só consegui agarrar e a tempo de agarrar, e, portanto, peço imensa desculpa, mas são só estas 2 canções que eu vou cantar. E cantou, portanto, essas 2 canções. Foi na vez dele. Mas depois, quando um cantava, juntavam-se todos os outros cantores. Aliás, aquilo depois criou uma confusão de microfones, porque alguns fugiam do microfone para falar, mas depois, para o canto, eu conseguia, às tantas combinei com o José Videira, eu fico no palco, tu ficas aqui no gravador, e portanto, eu assim que vir que alguém vai cantar, eu aponto os microfones, tinha uma dezena de microfones espalhados portanto, pelo palco. O espetáculo foi andando, com reações fantásticas do público, e na parte quase final, as pessoas começam elas a cantar o Grândola outra vez. E o José Afonso, deliciadíssimo, começa a cantar o Grândola. Passa uma vez, passa 2 vezes, e começa uma 3ª vez, e a terminar... Bem, as pessoas todas de pé, as pessoas todas a aplaudir, e tudo a cantar o Grândola, os PIDs também, alguns, a cantar o Grândola, a ver? E às tantas as pessoas, em geral, começam a cantar o hino nacional. E o espetáculo termina com o hino nacional, depois do Grândola repetido 3 vezes. Pronto, eu depois, gravando isso, nós no Limite, depois eu fiz umas montagens nos bons instantes do espetáculo, e estivemos depois quase uma semana a repetir todos os dias, portanto, esse espetáculo. Resultado. E vamos chegar à essência agora. O Hotel Sarava de Carvalho, vocês, enfim, independentemente das idades que tiverem, têm lido muitas histórias do Otelo e muitas histórias do 25 de Abril. Eu nunca vi, em revolução nenhuma, no mundo, tantos autores, tantos protagonistas, tantos fazedores de coisas que não fizeram nada. Bom, o Otelo, de facto, foi um dos elementos de estratégia do 25 de Abril. Ele e, portanto, todo o staff participou nas operações. Operações excelentes.
muito bem estruturadas, posto de comando, tudo bem montado. Só que o hotel cometeu um erro. E esse erro foi ele tinha tido na Guiné um jovem na tropa chamado João Paulo Diniz, que era meu amigo da rádio, eu tinha trabalhado com ele também nos Associados de Lisboa. E o João Paulo Diniz fazia lá um programa, portanto, para os soldados, para entreter os soldados. E o Otelo criou a convicção que o João Paulo Diniz, que ele sabia que trabalhava na rádio, que ia passar uma canção. Eles desenharam a necessidade de uma senha, e essa senha era o Venham Mais 5. Escolhem o Venham Mais 5. E então, o hotel, no dia 22 de abril, portanto, não é um mês antes, não. As operações começaram a ser preparadas aí 1 ano, 2 anos antes. Claro. Mas, no dia 22, pede ao Costa Martins e ao Amada Contreiras, que morreu agora há pouco tempo, para irem ao Polo de Tempo, combinarem com o João Paulo Diniz, em ter com ele à rádio, enfim, a qualquer lado, para ele passar o Venham Mais 5 como senha do arranque do movimento das Forças Armadas. E o João Paulo Diniz diz ao Costa Martins e ao Contreiras, não, tenho muita pena, eu não conheço os senhores, e portanto eu só falo com o Capitão Otelo. Pronto, e eles olharam, ok. Então combinaram, no dia 22, no fim do dia 22, um encontro no Apolo 70 com o Hotel Saraiva de Carvalho, e ele esteve lá. E quando chegou, cumprimentou o João Paulo, ele diz, olá João, e tal, aqueles pormenores, e disse, já de uma forma séria, naturalmente, disse, olha, nós vamos fazer um golpe de Estado. E vamos varrer este poder, está instalado, nós queremos a democracia, nós queremos, enfim, instaurar estes direitos, e, portanto, preciso que tu passes o Venham Mais 5 à 00:20. E o João fica aterrado. E diz, Sr. Capitão, há aqui 2 problemas. É que eu trabalho no Clube Radiofónico de Portugal, que tem radiação só para Lisboa. Não apanha o resto do país. Ora, isto era um movimento total do país inteiro. E a outro problema é que o José Afonso não vive nos Associados de Lisboa. Nós não podemos passar. O hotel aí fica irritado. Primeiro tinha-se exposto, tinha posto a descoberto o que estava em preparação, e para não o deixar de fora, isto é a história que o João Paulo Diniz contou até 2 anos depois do 25 de Abril. Desde aí começou a ser o herói da senha, uma senha do 25 de Abril, mas isso é outra questão. E então o hotel perguntou, então, mas que canção é que tu poderias passar? Eu estou a passar aí uma canção, ganho agora o Festival da Canção, que é o Depois do Adeus, e pronto, eu posso passar essa canção. Então, ok, então passa. E o João Paulo tinha dito, além do mais, a minha missão, isto são slots 6 horas, os Associados de Lisboa, e a minha missão vai até à 00:00, acaba à 00:00. Então, às 11:55, passas essa canção e dizes, faltam 11:55. E vira-se para o Costa Martins e o Contreiras e diz, temos que integrar isto nas operações, que é para as unidades de Lisboa, dar instruções às unidades de Lisboa, para, a partir desta senha, deste sinal, arrancarem com as operações de tomada, no fundo, de unidades em Lisboa. E, portanto, e assim fez. Bom, e sai dali completamente desvairado. E agora, onde é que nós... Porque ele já tinha. O Rádio Clube Português estava já mobilizado, portanto, para... que era o comando, a estação do comando das operações, que era, portanto, enfim, dos comunicados. Bom. A emissora nacional, nem pensar. A emissora nacional tinha lá polícia, portanto, claro, sempre a guardar. E havia a Renascença, que eles não tinham o menor contacto com a Renascença, nem sabiam o que acontecia na Renascença. Portanto, isto é um erro de estratégia na preparação de operações a este nível. E por aqui vê-se, de facto, a importância da rádio e o poder que a rádio tem, portanto, na disseminação da comunicação e da informação. Bom, e sai dali completamente desvairado, enfim, quem conheceu bem o hotel percebe como é que ele saiu, eu conheci-o bem depois, eu e o Carlos Albino. Então é o Almada Contreiras que diz, espera aí, vamos ligar o Mel Antunes, que está nos Açores, porque aqui há pouco tempo o Mel Antunes disse-me que o Álvaro Guerra,
que mais tarde foi embaixador de Portugal em não sei país, e era jornalista na altura no jornal A República, ali no Lar da Misericórdia, ali próximo. E o Álvaro Guerra tem lá um colega chamado Carlos Albino, que trabalha aí num programa de uns democratas, uns gajos que vieram de Moçambique e que passam o José Afonso, passam e tal. E, portanto, liguem urgentemente, vamos ligar ao hotel, ou o Mel Antunes. E assim fizeram, ligaram, portanto, ao Mel. E o Mel Antunes diz exatamente isso, eu vou ligar o Álvaro, vou avisá-lo, que vocês vão falar com ele, e ok, e, portanto, fica nas nossas mãos. Tanto que o Mel Antunes e o Vasco Lourenço não participaram no 25 de Abril, nas operações do 25 de Abril, porque estavam justamente nos Açores, presos nos Açores. E já faziam parte do movimento dos capitães. Mas isso é uma coisa, depois a outra é... Enfim. E então ligam então o Álvaro Guerra, e o Álvaro Guerra, dia 23 de manhã, foi ontem, 23 de manhã, encontra o Carlos Albino na redação e diz ao Carlos Albino, uns amigos meus militares pediram-me aí uma situação, porque eles eram muito amigos e partilhavam, enfim, as coisas um com o outro, e ó Carlos, tu colaboras aí, portanto, num programa, vê o que esses gajos podem fazer, porque o programa que os gajos estão a fazer é um programa que vem de encontro, no fundo, a esta nossa necessidade. E o Carlos Albino disse, olha, não posso garantir nada, mas, ok, mas o que é que eles querem? Queriam que passassem à 00h20, na madrugada do 25, portanto, uma canção que é o Venham Mais 5. E aí o Carlos Albino diz-lhe, não, o Venham Mais 5 nem penses, porque está todo arriscado, portanto, no limite, na Renascença, porque ele sabia, porque estava a colaborar intensamente connosco. Agora, há uma canção que surgiu como canção-hino, aqui no primeiro encontro da canção popular portuguesa, que foi o Grândola, propõe o Grândola como canção, portanto, para a senha dessa madrugada, portanto, para essa senha. Disse, ok. Então o Álvaro Guerra leva esta informação e só ao fim do dia 23 é que, no fundo, tem a informação que sim, senhor, que está aprovado, e avisa o Carlos Albino ainda no dia 23, mas já ao fim do dia, lá muito tardinho, que sim, senhor, pode ser o Grândola. Então o Carlos Albino, quarta-feira de manhã, foi a uma livraria comprar o LP que nós tínhamos lá no escritório, que é as Cantigas de Maio do José Afonso, e aparece no escritório do Limite às 3 da tarde, para descer a uma pastelaria que havia ali, que era o Nova Lisboa, para bebermos um café. E descemos, ok, morávamos, não tínhamos escritório, 15º andar, numa daquelas torres, viemos a Nova Lisboa, portanto, beber um café, e ele trazia o LP, debaixo do braço. Então, quando acabámos o café, nós tínhamos o hábito de viajar, de passear pela avenida da igreja, até à igreja de São João de Brito. E quando acabámos o café, diz ao Manel, vamos andar um bocadinho, está bem, vamos andando, conversando das nossas coisas, que as nossas coisas era a situação política, normalmente era sempre o programa, o alinhamento do programa, era o que é que tínhamos que cuidar, o que é que podíamos evitar, bom. E chegámos à igreja, à escadaria da igreja de São João de Brito, e ele diz-me, Manel, há quanto tempo não entras numa igreja? E eu digo, olha, há algum tempo. E se entrássemos? Ok, e entramos. Não sei se alguém daqui conhece a igreja de São João de Brito. Há o corredor, sentámos do lado esquerdo, quase próximo do lado do altar, não tinha quase ninguém. Ele sentou-se, eu entrei primeiro, ele sentou-se aqui ao meu lado, com o LP, ficámos em silêncio, porque as igrejas de facto têm aquele efeito fantástico da serenidade e da calmia. E encostou-se a mim e diz, Manel, tem que ser hoje. E eu, mas tem que ser hoje o quê? E nós falávamos do que estava a acontecer em África, nós falávamos do movimento, nós falávamos disso, mas tem que ser hoje o quê? Manel, vai haver um golpe de Estado. E pediram-me se nós, no Limite, podíamos transmitir à 00h20 então a Grândola como senha portanto, do golpe de Estado. Eu olhei para ele e digo, claro, ainda a dizer, ele me lembrava isso. Disse, Manuel, tu és incrível, tu disseste logo, claro.
Eu disse, ok, mas espera, mas temos aqui um conjunto de condicionantes. Primeiro, eu tinha, nessa altura, lá no Limite, eu era amigo de um rapaz que estava em formação, que era o Paulo Coelho, que agora é o marido da filha do Rui de Carvalho. E então ele estava, portanto, a fazer um estágio na locução do programa. Nesse dia, eu tinha o Paulo Coelho a fazer a locução do programa, era praticamente musical. O Leite Vasconcelos, meu sócio do programa, estava de folga e eu não ia pegar no Grândola, no disco, e à 00:20, ou antes disso, eu ia dizer ao Paulo, olha, agora passas à 00:20 esta canção. Este programa não é de discos pedidos. Claro. E, portanto, ó Carlos, temos que inventar aqui uma solução. E estamos nisto, eu a pensar, digo, espera aí, tenho aqui uma solução. Tu fazes os poemas, eu sonorizo, o Leite Vasconcelos diz. Portanto, e se fizéssemos uma rubrica de poesia? Epá, isso era porreiro. Mas tu tens alguns poemas escritos? Tenho. Então, se tens, esta era a altura de ativarmos isso. Então, vamos fazer o seguinte, como é que são os poemas? E ele disse-me mais ou menos como eram os poemas e eu fiz a interpretação musical da possível música que podia escolher, só instrumental, portanto, como suporte dos poemas, e disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou para o escritório, ligo ao Leite Vasconcelos para ele estar na Renascença às 8, nós chegamos lá às 7:30, tu submetes os poemas ao censor, eu escolho as músicas, portanto, assim que tiveres os poemas, vai ter comigo ali ao escritório e arrancamos portanto, a Renascença. Às 7:30 nós estávamos na Renascença, desse dia 24, portanto, é daqui a bocado, ao fim deste dia. Portanto, ainda não aconteceu o meu encontro com ele. Vai acontecer às 3:00. Mas vejam só no tempo como isto tudo ocorreu. E então, quando chegamos à Renascença, ele submete os textos ao censor e o censor, para a nossa sorte, liberta, porque leu os poemas em função dos títulos. Isto é um elemento importantíssimo, no fundo, da estratégia. Eu fico contente, vou para a cabine, para uma igual a esta, coloco nestes pratos, no fundo, as músicas, e o Leite Vasconcelos há de se sentar ali, à frente. Porque chegou a resmungar, porque eu estou de folga, está bem. Portanto, era amigo dele há não sei há quantos anos, bom. E a verdadeira senha não era só o Grande Vila Morena. Era o Grande Vila Morena, com o destaque que vocês ouviram aqui no princípio do Grândola, que é o destaque, nos passos, é o destaque da primeira quadra, portanto, da canção. Grândola Vila Morena, e aquela é a voz do Leite Vasconcelos. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo que mais ordena, dentro de ti, ó cidade. E, portanto, portanto, eu sabia disso, o Vasconcelos não sabia, e abro o microfone daqui para falar com ele e disse ao Leite Vasconcelos, uma vez que isto é uma rubrica de poesia, o que é que tu achas se destacasses, mas isto era já combinado comigo e com o Carlos Albino, se destacasses a primeira quadra no princípio dos passos e terminasses também no fim da canção, está lá outra vez a repetição da voz, para se ouvir, uma vez, depois entro com a música, então os poemas e depois terminarei com uma canção. Para mim, impecável, está ok. Bom, e então, mas eu já tinha, inclusive, combinado com o Carlos Albino a outra questão que era, então, mas espera aí, então, mas nós vamos gravar a rubrica de poesia, mas depois o que é que dizemos ao Paulo Coelho, que está a fazer a locução do programa, e que é contratado, e aqui o técnico José Videira, para à 00:20 metermos ali a rubrica de poesia. O que é que dizemos? Porque é que vamos passar à 00:20? E diz o Carlos, espera, e por isso tem uma solução. E é verdade, porque há uns amigos meus italianos que costumam gravar os meus poemas. Eu digo mais ou menos a que horas é que vão ser ditos e tal, e eles gravam. Portanto, podemos inventar. Eu tenho uns amigos italianos que à 00:20 estão em casa a gravar e, portanto, temos que arrancar mesmo à 00:20 por resolver essa questão. Então, Leite Vasconcelos, portanto, eu arranco combino isto com ele, arranco o Grândola, portanto, o resto é tudo disfarce,
arranca o Grândola, abre o microfone, Grande Vila Morena e tal, continua a canção, e no fim da canção vai estar ali outra vez a voz do Leite Vasconcelos, e depois arranco com as músicas, no fundo, da sonoplastia dos 2 poemas. Quando acabam os poemas, eu crio uma canção para terminar e arranco uma canção que estava mais que proibida, que é o Cor da Primavera. E isto o Leite Vasconcelos não sabia, nem a Albino, nem nada, e portanto arranco com ela. E foi naquela altura. Porque é uma canção linda e que diz tudo o que ia dizer. Ergue-te ao sol de verão, ouvem-se já os tambores. Eu não. O Leite Vasconcelos faz-me sinal lá dentro e diz, pela intercomunicação, disse, Manela, mas isto está proibido. E eu que não sabia o que ia acontecer, mas isto é sincero. Eu que não sabia o que ia acontecer, porque nessa altura nós temos uma idade, a chamada idade quase da inconsciência. Não é? E que nem sempre, no fundo, temos a capacitação para medir, no fundo, depois das coisas. Reagimos, é o instinto a dominar-nos, queremos lá saber do resto. Bom, e naquele contexto, naquela altura eu estava a ver a África. E estava a ver os navios a chegar e estava muita coisa que era inimaginável pensar que iria ver naquele contexto. Não é? E depois a situação aqui também em Portugal, de amigos que eram presos e essas coisas todas. Bom. E então, eu levo para Vasconcelos, Manel, mas esta canção está mais do que... Daí eu disse, Leite Vasconcelos, e até o censor, deixa o censor. Pronto, ok, então a gente amanhã vê. Ok, amanhã vemos. Pronto, sabia lá. Eu sabia, ele não sabia, porque o Leite Vasconcelos só soube que estava a gravar uns poemas para cobertura e para disfarce do Grândola no dia a seguir de manhã. Okay. Porque nesse dia, ele era meu sócio, mas eu não lhe quis dizer, porque ele tinha 2 filhos, a mulher já tinha vindo, estava cá, e eu disse assim, não vou dar-lhe conhecimento, nada, e portanto vou deixá-lo, bom. E então, pronto, e dou essa instrução. Pronto, o Leite Vasconcelos foi-se embora, eu fico com o Bobino, e às 11h30 eu e o Carlos Albino estávamos de volta para abrir o programa, naturalmente. E é aí que eu digo, hoje é Videira, e o Paulo Coelho, meus amigos, hoje, Paulo, temos uma alteração no alinhamento, à 00h20, temos aqui uma rubrica de poesia, tem 11 minutos, e temos que arrancar mesmo à 00h20 e contei a história dos italianos e tal. E ele, tudo bem, sereno, ok, demais. Bom, pego na bobina e eu próprio coloco a bobina, portanto, num Ampex, num gravador Ampex, que estava na central técnica da Rádio Renascença. Chega à 00h18 e eu faço sinal ao Paulo, portanto, que, olha, não te esqueças, está aqui a bobina, que sereno, então. 00h19. E ele arranca com uma música só instrumental para ler, no fundo, uma publicidade que era o Café Puro. E chega à 00h19, à 00h20, chega à 00h20, 00h20 e 5 segundos, e 10 segundos, e 19 segundos. E eu, Manel, é porque eu arranco com a bobina e corto-lhe o pio, corto-lhe a voz. E a bobina, pronto, é transmitida. Quando acaba o Grândola, tudo bem. Quando entram os poemas, aparece-nos o censor no corredor, dizer, mas eu não libertei isto, aos berros. E o Carlos Albino mostra-lhe a folha, porque eles tinham que assinar a folha para libertar. Aliás, eu aqui eu por acaso podia ter passado isto por exemplo, vocês conhecem este traço, estão a ver desta fotografia, isto é real. É a fotografia da censura em textos. É o lápis azul. Estão a ver? E portanto, eles, quando ele começa a ouvir aquilo, mas este eu não libertei, mas o libertou aqui. Eles tinham que assinar, portanto, o texto tem como liberto. Era a palavra só liberto. E tudo bem. E mantivemos uma discussão, porque não podemos parar, porque depois fica uma barranca no ar. E, entretanto, começa a ouvir o Cor da Primavera. Ei. Então, o Cor da Primavera, que é a canção que é poderosíssima, e é um hino à liberdade, que é uma coisa extraordinária. Vale a pena ouvir. E ele diz, mas isto está proibido! E aos berros diz, a partir de amanhã eu quero o programa todo gravado. E eu,
Disse, ok. Mas é mesmo todo gravado? Ou podemos fazer uma reunião sobre isso de manhã? Todo gravado, fica já decidido, todo gravado. A discutir comigo o Carlos Albino. E nós, pronto, então o programa acabou, fui a casa tomar banho, sabia que ia acontecer alguma coisa, e venho para a República, onde chegaram aí 4 e pouco da manhã, portanto, a horas, portanto, ouvir ainda os primeiros comunicados. Os primeiros comunicados dizem para as pessoas ficarem em casa. E, portanto, e as pessoas, de facto, ficavam contidas. Mesmo as pressentiram o Salgueiro Maia, aliás, todas as unidades do país avançam para as operações gerais que tinham para fazer com o Grande Vila Morena. Portanto, esta é a senha real, de facto, do 25 de Abril. Aliás, ela está proposta para Património Mundial, agora pelo Museu do Som, que está a ser criado, e vamos lá ver se conseguimos essa elevação que vale a pena. Bom, não é depois do adeus que o Paulo de Carvalho fartou-se ganhar dinheiro à conta disso, e foi a tal situação que o hotel criou, enfim, não vale a pena. Eu sou amigo de João Paulo. Bom. E, portanto, mas depois há aqui um episódio a que só este ano, agora que passou, é que se deu importância, curiosamente, que é o episódio que, de alguma forma, transforma um golpe de Estado num movimento popular. E que é o elemento simbólico de uma senhora com um cravo. A Celeste Queiro. É Celeste. E as pessoas, que só este ano que passou agora é que se deu importância. Porque é uma festa que vai haver numa pastelaria onde a senhora trabalhava ali no Rossio, e que o dono, os empregados chegavam aí a ser cedíssimo, e o dono, já havia movimento de tanques e de coisas, portanto, na rua, mas não havia movimento popular nenhum. E diz-lhes, olha, fica anulado este banquete, porque está a haver um golpe de Estado, e, portanto, taparem os cravos, portanto, levem lá estes cravos. E a senhora pega num molho de cravos e vem pelo Rossio abaixo, vem até à Praça do Comércio. E cruza-se com os primeiros tanques, portanto, que vêm da Praça do Comércio. E há um soldado, quando ela passa, e está sozinha, não está ao pé de outras pessoas, ela está sozinha. E há um soldado que lhe pede um cigarro. Oh, minha senhora, estava desesperado, dê-me um cigarro. E ela disse, oh, meu filho, eu não tenho cigarros, mas tenho um cravo, toma lá. E o soldado pega no cravo, e é ele, soldado, não é a senhora, que mete na espingarda. As outras pessoas que estão ali a assistir veem isto, não é? E ela há tantas que começa a distribuir cravos por os outros soldados, e as pessoas começam a aproximar. É este elemento, aparentemente quase sem importância, não é? Mas com uma tensão da rua tremenda, com o Salgueiro Maia na iminência de ser... Ora bem, pronto. Aquele que estávamos a ouvir, aquela senha, se eles puderem ouvir depois o resto, quase que valia a pena. Há bocadinho tive tentado dizer agora passa o resto, mas não, que é por causa do tempo até. Pronto. Então é isto, nesse dia, que é real. E que isto já é o Salgueiro Maia, que está ali a falar no megafone, e portanto está a falar para as pessoas. Ele já tinha chegado aqui ao Largo do Carmo. O Marcelo Caetano está lá dentro, nesta altura, tinha-se refugiado ali, e eles estão à espera de uma Unimog, que é para depois tirarem dali o Marcelo Caetano, como acabam por tirar depois daqui. Mas isto, quer dizer, é uma coisa que vem crescendo, na direção, portanto, do Largo do Carmo. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena.
cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena.